Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa Pereira, sou advogada criminalista e sou professora de processo penal aqui no curso do professor Colasso. E durante as aulas de processo penal, eu trarei para vocês assuntos relevantes e que mais caem, que são incidentes nos concursos públicos, principalmente nos concursos policiais. Eu digo que nós traremos aqui as noções de processo penal, até porque o processo penal ele é muito abrangente, então não tem como nós conversarmos, nós tratarmos sobre todo o assunto aqui, certo? Nós faremos aqui noções introdutórias, noções que mais caem nos concursos públicos, a fim de fazer com que vocês passem no concurso público, pela aprovação de vocês. Tá certo? E antes, eu até aconselho vocês que vocês tenham em mãos o Código de Processo Penal aberto durante as aulas de processo penal, tá? É muito importante a leitura da lei seca, A literalidade da lei, ela cai muito em provas, Então é bem importante que vocês tenham acesso, que vocês leiam como o legislador menciona determinada lei, porque aqui nós traremos a parte teórica do conteúdo, mas nós falaremos sobre a lei. Então, conforme nós formos conversando sobre a lei, vocês vão analisando, Nós vamos seguindo no Código de Processo Penal. E eu aconselho vocês também a fazerem isso com as demais matérias, Não somente com o Código de Processo Penal, Tomem um tempinho e façam um cronograma da leitura da lei seca, É muito importante que vocês tenham essa leitura diária, ok? E outra dica importante que eu dou para vocês é a resolução de questões. É muito, muito, muito importante que vocês treinem, certo? Porque no dia da prova, vocês vão resolver questões na prova. Então, vocês precisam treinar, tá? Então, vocês resolvendo ali, no mínimo, 20 questões diárias, vai ser o suficiente para vocês terem, a entenderem como o examinador cobra determinado conteúdo, ok? Eu trouxe aqui os meus contatos pessoais para que, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu estarei sempre à disposição. E vocês podem sempre, que possível, me enviar mensagens, ok? E tá aqui, então, ó. O meu contato é 499-9966-7223, tá? Esse número aqui é de WhatsApp, tá? Podem me mandar mensagem sempre que vocês quiserem. E o meu e-mail é esse aqui, profa.vanessapereira@gmail.com. Tá? Eu vou trazer aqui também o meu Instagram, caso vocês queiram, me seguir lá. Volte e meia eu posto alguns conteúdos que são sobre processo penal, tá? É Vanessa.Pereira. Aqui, ó. Esse aqui é o meu Insta, tá? Então, vocês podem me seguir lá que nós conversaremos também por lá, tá? E antes de nós entrarmos no conteúdo, eu vou explicar para vocês o que nós trabalharemos durante o curso de processo penal aqui, tá? E o conteúdo programático, ele foi extraído do último edital do concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, tá? Que ocorreu em 2017 para os cargos de agente e escrivão, beleza? Aqui, esses são os conteúdos introdutórios, certo? São as noções de processo penal. Como eu falei para vocês, o processo penal ele é muito abrangente, Não tem como nós termos aqui falar sobre todo ele, Vocês precisam apenas saber o básico para aprenderem, para serem aprovados,
tá? E isso não quer dizer que eu não vou trazer aqui diversas dicas, né, para vocês conseguirem, né, a aprovação, tá? Eu vou trazer sim, né, eu peco muito pelo excesso, obviamente, para que vocês consigam efetivamente alcançar o objetivo de vocês, beleza? E aqui o conteúdo, então, nós trataremos sobre os princípios constitucionais e infraconstitucionais do direito penal, processual penal, o inquérito policial, né, e a notitia criminis, ação penal, jurisdição, competência, tá? Prova, da busca e apreensão, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária e a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, tá? Eu trouxe aqui também a cadeia de custódia, tá? Que foi um instituto que adveio do pacote anticrime, né? Obviamente, nós falaremos sobre todo o conteúdo aqui que nós trataremos será baseado, obviamente, no pacote anticrime, mas a cadeia de custódia é um instituto que é muito importante e é, né, importante de igual forma, nós falaremos falar apenas em uma aula, tá? Ele é bem abrangente, então é importante que ele seja mencionado em uma aula específica, beleza? Então vamos começar ao conteúdo, certo? E antes, né, de falarmos sobre os princípios, eu vou trazer uma noção introdutória para vocês sobre o processo penal, né? Nós precisamos entender o que é o processo penal, né? O conceito de processo penal, o sistema processual brasileiro, certo? E vamos começar então com o conceito de processo penal, tá? Então, o direito processual penal, ele é o conjunto de normas e princípios, tá? Que regulam a pretensão punitiva do Estado, o poder, dever de punir, tá? Então, aqui, a ideia principal do processo penal é aplicar a lei penal em um caso concreto, tá? E aqui, ela subdivide-se em direito de punir em abstrato, tá? E direito de punir em concreto. O que é o direito de punir em abstrato? É a sanção determinada pelo legislador a fim de evitar que a sociedade infrinja norma penal tipificada, tá? Um exemplo aqui é a pena de 6 a 20 anos de reclusão no artigo 121 caput do Código Penal, certo? Que é o homicídio, tá? Aqui, então, o direito de punir em concreto, ele é o poder-dever do Estado em condicionar o sujeito infrator ao cumprimento da pena, tá? Então, um exemplo aqui é o agente condenado a uma pena de 7 anos a 2 meses de reclusão no regime inicial fechado. Então, como eu falei para vocês, a ideia principal, né, do Código de Processo Penal, do processo penal, é aplicar a lei penal em um caso concreto, tá? Nós sabemos que o Estado, né, que a União, compete à União legislar sobre processo penal e sobre direito penal, certo? Processo penal e direito penal são duas matérias distintas, ok? Elas são diferentes, elas possuem funções diferentes, contudo elas se ligam, uma depende da outra, certo? O processo penal depende do direito penal, tá? Nós sabemos que existe lá o Código Penal, tá? O Código Penal, ele tem duas partes grandes. A primeira parte, que é a parte geral, e a segunda parte, que é a parte especial. Na parte especial, lá está instituído algumas normas, né, algumas condutas que o Estado julga serem erradas, né? E lá o Estado, ele julga essas condutas a fim de que a sociedade não infrinja, né? Com uma forma de punir aquele agente que fizer aquela conduta, certo? Então, assim, e o processo penal, ele já é diferente, né? Ele vai utilizar aquela legislação, na legislação penal, ele vai utilizar aquelas condutas e punirá o agente que infringir determinadas condutas,
certo? Então, é isso que o processo penal é, certo? A ideia principal dele é punir o agente infrator, tá? Aquelas condutas tipificadas no Código Penal, certo? E aqui, vamos continuar, tá? Nós precisamos falar também sobre os sistemas processuais. E os sistemas processuais, segundo a doutrina, eles são 3, tá? A doutrina traz 3 nomes, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um aqui e eu vou explicar para vocês qual que é o sistema processual brasileiro, tá? O primeiro deles é o sistema inquisitorial. Ele é um sistema que já caiu de linha, certo? Ele não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Ele foi criado no século XIII, tá? Então ele é bem ultrapassado, certo? Vamos ver o conceito aqui. Sistema inquisitorial é um sistema rígido, secreto, tá? Ele adota a tortura como forma de esclarecer os fatos e de atingir a finalidade do processo penal, tá? Ele pode utilizar-se inclusive de provas ilícitas. Não existe o contraditório, ok? Pois as funções de acusar, defender e julgar se encontram em uma única figura, que é denominada juiz inquisidor, tá? Aqui é esse juiz inquisidor que vai produzir as provas, que vai tornar o acusado um mero objeto no processo penal. Aqui, o acusado, ele não tem direitos, tá? Ele não é um sujeito de direitos, certo? Então, o sistema inquisitorial, aqui, apenas uma pessoa, um personagem vai ter as 3 funções, certo? Depois do sistema inquisitorial, existe o sistema acusatório, tá? O sistema acusatório, tá? É um sistema que já existe a separação das funções, certo? Aqui, acusar ficará a cargo do Ministério Público, defender da Defensoria Pública ou de um advogado constituído e julgar de um juiz, certo? Aqui o juiz vai ser imparcial, tá? Aqui também já existe o contraditório e a ampla defesa, tá? A produção das provas vai recair às partes e não ao juiz. Aqui o juiz vai intervir apenas se provocado e desde que haja a necessidade da sua intervenção, tá? Em nenhuma fase o juiz pode produzir provas de ofício, ok? Aqui, pessoal, antes do pacote anticrime, não existia expressamente qual seria o sistema processual vigente no Brasil, certo? Então, havia uma divergência. Parte da doutrina entendia que o nosso sistema era o acusatório por estar implícito na Constituição e parte entendia que o nosso sistema era um misto, certo? Então havia essa divergência. Mas depois, com o advento do no Código de Processo Penal do pacote anticrime, trouxe então o artigo 3º-A, tá? Que lá ele diz expressamente que o nosso sistema processual é o acusatório, certo? Vamos ler aqui o artigo. O processo penal terá estrutura acusatória. Vejam só, ele está expresso aqui, ó, pessoal, tá? Vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, certo? Então aqui tá expressamente, né, que o nosso sistema processual é o acusatório, certo? Então, se cair na prova, vocês fiquem atentos, tá? Não confundam. O próximo sistema processual é o misto, né? Como eu falei ali para vocês antes, que havia essa divergência. E o que é o sistema processual misto? Ele é uma união dos dois sistemas processuais. Ele tem uma parte do sistema inquisitorial e uma parte do sistema acusatório, tá? Ele se divide em 2 fases. A primeira fase seria a fase inquisitorial, certo? Que seria a parte de interrogação, né, do interrogatório, e a segunda fase seria do acusatório,
onde existirá já o contraditório e a ampla defesa. Vamos ler aqui o conceito juntos, ok? O sistema misto, ele se desdobra em duas fases, tá? A primeira é a inquisitorial, onde não há acusação e, consequentemente, não há o contraditório, tá? Nesta fase, o objetivo é produzir prova da materialidade da autoria delitiva do fato. Na segunda fase, há a acusação, né? Existe já a acusação, existe a defesa pelo réu e existe o julgamento pelo juiz, tá? Aqui vai vigorar o princípio da publicidade e da oralidade, tá? Então aqui, né, eu trouxe mais, mais certo aqui, ó, a primeira fase é a instrução escrita, secreta, sem contraditório e a apuração do fato, né? Ele visa apurar o fato. E na segunda fase existe a acusação definida, pública, contraditório e defesa e o julgamento. Opa! Aqui, pessoal, eu trouxe até uma tabelinha para que vocês consigam entender a diferença de cada um pouquinho melhor, tá? Isso daqui é importante para que vocês depois tenham acesso para vocês estudarem um pouco mais, tá? Serve como uma revisão, ok? Aqui, então, nós temos o sistema inquisitorial, né? Onde não há o contraditório, né? Não há igualdade entre as partes, o processo é secreto, as funções de acusar, defender e julgar são exercidas pelo mesmo órgão e pessoa, que é o juiz inquisidor, né? O processo é escrito, a iniciativa do processo vai caber ao juiz de ofício e o réu é um mero objeto no processo, certo? O acusatório. Já existe o contraditório, tá? Aqui tem a paridade de armas, no caso, as partes têm igual poder, né? O processo é público, as funções são exercidas por órgãos diferentes, né? O Ministério Público, Defesa e Juiz, tá? O processo ele vai ser oral ou escrito, e aqui a iniciativa do processo vai caber ao titular da ação, que no caso da ação penal é o Ministério Público, tá? Isso nós falaremos um pouco mais no decorrer das aulas, tá? Mas para que vocês entendam um pouquinho aqui, a iniciativa do processo vai caber ao titular da ação, certo? O réu é um sujeito de direitos e garantias processuais, tá? E já o misto aqui, pessoal, ele é subdividido, né, em duas fases. A primeira é a investigação da materialidade da autoria delitivas e não há a defesa técnica. E aqui é de caráter acusatório na segunda fase. Então, o órgão acusa, o réu se defende e o juiz julga, certo? Então, vamos entrar agora nos princípios processuais penais, tá? Só vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Vocês vão notar que eu vou falando muito, né? Então, às vezes eu acabo esquecendo de tomar água, tá? Mas então, vamos aqui. Então, vamos começar pelos princípios, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Importante, pessoal, que aqui não existe a hierarquia entre os princípios, tá? Não existe um princípio valer mais do que o outro. Aqui vai precisar se analisar o caso concreto, beleza? Então, vamos começar. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um dos fundamentos da Constituição Federal de 88, previsto no artigo 1º, inciso 3, tá? Ele é um princípio que dá base para todos os outros, né, princípios, e ele diz respeito aos direitos fundamentais e impõe que o acusado deve receber tratamento digno por parte do Estado, certo? Esse princípio aqui, gente, ele fundamenta a restrição do uso de algemas, tá? Aqui, o quando que se pode utilizar as algemas, né? Segundo a súmula vinculante do STF, somente em casos de resistência, receio fundado de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, certo? Então, o princípio da dignidade da pessoa humana diz o quê? Que não poderá, em regra, utilizar algema, né, em determinado acusado, em determinado réu.
só vai poder ser utilizada a algema em casos específicos, que são a resistência, né, o receio fundado de fuga e o perigo à integridade física própria do agente ou alheia, certo? Vamos seguir aqui então. O próximo princípio é o princípio da verdade processual, tá? Aqui o juiz ele vai atuar no sentido de buscar o esclarecimento da verdade dos fatos. Aqui, pessoal, esse princípio, ele não tem mais tanta força hoje em dia, tá? Principalmente pelo advento ali do pacote anticrime, onde ele diz, né, no artigo 3º-A, conforme nós vimos, que o nosso sistema é o acusatório. E que, em tese, né, na teoria, o juiz não poderá, então, produzir as provas, certo? Então, aqui, esse princípio, ele rege, né, mais o sistema inquisitorial. Embora ele ainda exista no nosso ordenamento jurídico, ele vem perdendo a força, certo? Mas é importante que vocês saibam, que vocês entendam como que ele funciona, certo? Aqui, não poderá, né, embora, como eu falei, ele seja do sistema inquisitorial, ele não vai poder violar os direitos e garantias fundamentais do acusado, do investigado, né? No caso, aqui a gente não vai poder produzir provas ilegais, né? Provas ilícitas, certo? Um exemplo que nós podemos utilizar para esse princípio da verdade processual, né? Que o juiz, ele não produz provas de ofício, mas ele pode requisitar diligências a fim de dirimir suas dúvidas, né, a fim de sanar suas dúvidas sobre o processo, tá? E um exemplo aqui é a testemunha referida. E o que é essa testemunha referida, tá? Ela é prevista no artigo 209 do Código de Processo Penal, onde o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Mas, professora, como que funciona isso, né? Porque, assim, quando nós vamos arrolar testemunhas, o Ministério Público, ao denunciar determinado réu, determinado acusado, ele vai arrolar testemunhas, certo? A defesa, em sua resposta à acusação, também vai arrolar testemunhas. E em que parte que o juiz vai ouvir testemunhas que não foram arroladas, tá? Essa testemunha referida é o seguinte: em oitiva de uma testemunha em audiência, por exemplo, uma testemunha vai mencionar uma testemunha diversa que não foi arrolada. O juiz, ao ouvir aquela testemunha, vai pensar: olha só, eu acho que essa testemunha que fulano mencionou vai ser importante para o meu julgamento, para que eu entenda como o processo está funcionando. Então eu vou ouvi-la. É nesse caso que o juiz ele vai arrolar, né? Ele vai ouvir essa testemunha referida. É isso que quer dizer, tá? E isso é com base nesse princípio da verdade processual, onde o juiz vai buscar, né, formar a sua convicção com base em elementos que ele vai buscar a verdade, né, para que ele consiga formar a convicção, certo? Vamos continuar aqui, então, nos próximos princípios, tá? O próximo princípio é o princípio da iniciativa das partes, tá? Aqui, o juiz ele não pode iniciar ação penal de ofício, tá? A acusação é um pressuposto para que se possa dar início a um processo criminal, né? Então, conforme eu falei antes, né, o nosso sistema acusatório, ele traz o quê? Que a ação penal, né, ela vai ser iniciada pelo titular da ação penal, que aqui, no caso, é o Ministério Público, tá? É ele quem detém o poder de iniciar uma ação penal. O juiz jamais vai poder iniciar uma ação penal de ofício, tá? Então, vamos supor um exemplo seguinte. O juiz é vizinho, tá? De um casal. E ele escuta o casal brigando. E, em determinado momento, ele escuta um tiro, certo? Tudo bem, ele vai conferir e ele verifica
que fulano atirou na companheira, né? Ele matou a companheira. O juiz não poderá denunciar fulano, certo? Ele não tem esse poder. Ele vai, né, poder então acionar a polícia, né, nesse caso específico, para que a polícia faça então a investigação. Mas ele não vai poder acusar, né, condenar fulano porque ele viu determinado crime, certo? Vai ter todo o processo, mas de ofício ele não vai poder fazer nada, certo? Vamos seguir aqui. O juiz, ele não pode ordenar a produção de provas que deveriam ter sido produzidas, requeridas pelas partes. Apenas poderá agir para dirimir eventuais dúvidas. Isso aqui, pessoal, é o que nós falamos no princípio anterior, certo? Na verdade, processual, né? O juiz, ele não vai poder produzir as provas de ofício, né? Quem detém esse poder são as partes, né? A acusação e a defesa. Então, ele vai poder aqui apenas diligenciar, né? Buscar diligências para dirimir eventuais dúvidas sobre o processo. Se ele notar que não existe, né, provas suficientes ali e ele acha que deve ser diligenciado de determinada forma para dirimir as suas dúvidas, ele vai poder fazer isso, tá? E isso é especificado no artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal, tá? Aqui também, nesse princípio, determina que em sede recursal, tá, o tribunal não poderá julgar além do que foi requerido pela acusação, certo? Então aqui, se o Ministério Público, por exemplo, não concordar com uma sentença condenatória, ele vai recorrer, certo? Então, o tribunal ele não vai poder analisar além do que a acusação pediu em recurso e pediu, né, durante o processo criminal, certo? Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho mais. Vamos supor que determinada pessoa foi acusada pelo crime de furto, tá? Pelo crime de furto qualificado pela escalada, tá? Em sentença condenatória, o juiz não condenou o réu pela qualificação do furto. Ele condenou em furto simples, certo? O Ministério Público, ele não concordou com tal decisão e ele recorreu, dizendo, né, que então deveria ser, né, considerada a qualificadora da escalada. O tribunal não vai poder dizer que considerar a qualificadora adversa do que foi pretendido pela acusação, né? Por exemplo, o tribunal não vai poder dizer que foi pelo uso de chave falsa, certo? Ele vai ter que dizer ou foi pela escalada, ele concorda que foi pela escalada, ou foi, né, simples, não houve a escalada, certo? Além do que o Ministério Público pedir, né, além do que a parte pedir, o tribunal não vai poder, né, acrescentar na sentença, certo? Aqui, nós também temos que após o pacote anticrime, não se pode mais decretar a prisão preventiva de ofício, certo? Então, antes poderia, hoje não pode mais, tá? Não pode mais o juiz decretar prisão preventiva de ofício. Vai precisar que as partes requeiram esse instituto, certo? Vamos para o próximo princípio. O próximo princípio é o princípio do devido processo legal, tá? O devido processo legal, ele diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem que exista prévio processo, no qual seja assegurado contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Isso nós conversamos aqui quando falamos sobre o conceito de processo penal, certo? Não podemos, em hipótese nenhuma, né, prender determinada pessoa sem que antes ela seja processada, né? Precisa existir um processo, onde nesse processo vai existir o contraditório e a ampla defesa, né? E ela vai poder se defender, né? Vai poder contradizer as provas que foram trazidas no processo, certo?
Aqui, ele é um princípio bastante abrangente, né? Pois se houver o desrespeito a qualquer princípio processual penal, fará, né, vai ferir em consequência o princípio do devido processo legal, tá? Aqui um exemplo, né, é o interrogatório do réu sem a presença de um advogado, né? É um processo conduzido por juiz parcial também, né? Também é um exemplo. Certo? Aqui, pessoal, nesse exemplo do interrogatório do réu sem a presença de um advogado, atentem-se que, né, nós falaremos isso durante as aulas, mas atentem-se que é durante o processo, certo? Aqui, como no processo penal existe o contraditório e a ampla defesa, e aqui nós falaremos sobre isso um pouquinho mais além nos outros princípios, aqui só existirá a presença do advogado em contraditório, certo? Durante o processo. Então, não há que se falar em defesa técnica durante a investigação criminal, tá? Durante o inquérito policial. Então, se cair lá na prova, por exemplo, que durante o inquérito, a oitiva, né, o interrogatório de um réu na delegacia de polícia pelo delegado de polícia, não tinha defesa técnica no momento, né? Não havia um advogado durante o interrogatório, né? Tá certo, gente, não precisa, certo? Não precisa de advogado durante a investigação criminal, porque não há contraditório durante a investigação, durante o inquérito policial, certo? Já no processo, existe o contraditório, então é necessário, tá? É obrigatório a presença de um advogado, certo? Então, cuidem, tá? Isso nós vamos conversar, obviamente, no decorrer das aulas, né? Principalmente quando falarmos ali sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa. E também quando adentrarmos no assunto do inquérito policial, tá? Mas já fica uma dica aqui para vocês conseguirem entender como vai funcionar, certo? O próximo princípio é o princípio da presunção de inocência. Esse princípio aqui, ele é bem, né, cobrado, tá? Ele está previsto no artigo 5º, tá, da Constituição Federal. Ele determina aqui, ó, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá, mas o que é até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Antes, o STF entendia que era possível, né, após a confirmação de uma condenação do réu em segunda instância, que já poderia se executar a prisão de determinado indivíduo, certo? Hoje, né, atualmente, o STF entende o contrário. Vamos entender aqui o que ele está dizendo, tá? O STF entende que o condenado só poderá iniciar o cumprimento da pena após esgotadas todas as fases recursais, certo? Deverá haver o trânsito em julgado definitivo da condenação, certo? Então, aqui, uma pessoa só vai ser considerada culpada após todos os recursos, né, serem esgotados. Então, nós teremos diversos, né, recursos ali até que então o réu cumpra a pena, certo? Ele não poderá ser preso, não poderá ter a execução da prisão antes de ter o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Uma exceção aqui, gente, é quando o preso, né, quando o detento está preso preventivamente, né, que é um outro instituto que vamos trabalhar nas aulas, no decorrer das aulas, tá? Mas aqui é uma exceção, certo? Se o acusado estiver preso preventivamente, não há que se falar, né, na execução da prisão até o trânsito, somente após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, certo? Então se atentem a isso, ok? Aqui também diz esse princípio que o mero conhecimento da apelação criminal do réu em face de sentença condenatória não pode ser condicionado a que este se recolha à prisão.
tá? Isso diz a súmula 347 do STJ. Então, aqui, quando nós vamos apelar criminalmente, né, quando nós vamos apresentar uma apelação, o mero conhecimento dessa apelação pelo tribunal não é suficiente, tá, para que ele seja condicionado ao recolhimento de uma prisão, certo? É preciso que haja, então, né, o conhecimento e a efetiva, né, condenação, certo? Vamos então para o próximo princípio. Ah, não, aqui temos um pouquinho mais sobre o princípio da presunção da inocência, tá? Aqui, na dosimetria da pena, né, não podem ser considerados... Tá, só um pouquinho que deu aqui um... Não podem ser considerados registros criminais, tá? Pertinentes a processos a que responde o acusado sem que haja o trânsito em julgado de decisão condenatória. Súmula 444 do STJ, tá? E o que se entende por registros criminais? Aqui é um inquérito policial arquivado ou em andamento, né? Um procedimento de apuração de ato infracional, né, que é aquele fato cometido quando menor de 18 anos, e fatos em que tenha sido aceito o benefício da transação penal no juizado especial criminal, tá? Então aqui, gente, na dosimetria da pena é aquele cálculo que o juiz vai fazer para condenar determinado réu, né? Para aplicar determinada pena, certo? E aqui na dosimetria, segundo essa súmula 444 do STJ, não podem ser considerados esses registros criminais, certo? Então, se houver, por exemplo, uma pessoa que está sendo, né, está sob sentença e ela está respondendo outro inquérito policial, né, por outro fato adverso, e esse inquérito está em andamento ou ele foi arquivado, o juiz não poderá utilizar isso para efetuar a dosimetria, certo? Do mesmo modo, a apuração do ato infracional, né, que é quando um adolescente, né, quando uma pessoa menor de 18 anos comete um crime, certo? Que seria, né, um fato análogo a um crime, certo? E aqui também, né, não vai poder ser utilizado quando se é aceito o benefício, né, da transação penal no juizado especial criminal. Esse benefício, gente, ele é instituído àqueles que cometem infrações de menor potencial ofensivo. E o que são esses crimes de menor potencial ofensivo? São crimes menores, né, com penas menores, né, que são ínfimas, penas baixas. Então, o Estado entende que se ele determinar um benefício, ele não vai, né, por exemplo, prender uma pessoa que cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Ele vai, né, mediante alguns requisitos, certo? Ele vai propor um benefício para aquela pessoa, tá? Para que ela cumpra lá, por exemplo, para que ela pague uma prestação pecuniária, né? Ou para que então ela preste serviços à comunidade, certo? Aqui, como regra, né, esse princípio ele visa que o ônus da prova vai caber a quem acusa, certo? Então aqui o Ministério Público, que é o órgão acusador, ele vai precisar comprovar que determinado réu cometeu aquele crime e não o contrário. Não é o réu dizendo que é inocente, tá? É o Ministério Público dizendo que o réu é culpado, certo? Além disso, aqui, para a doutrina, a acusação deverá provar sua pretensão, tá? Ou seja, que houve o fato típico, certo? Já a defesa deverá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão acusatória, que foi o que eu falei para vocês, né, pessoal? Que então o Ministério Público vai precisar acusar, né? Vai precisar comprovar que determinado réu é culpado e o réu não o contrário, né? O réu não vai precisar dizer eu sou inocente, né? Então é isso que determina esse princípio, tá? E
Nós vamos começar, então, no próximo bloco, nós falaremos sobre o princípio da vedação da utilização das provas ilícitas, tá? Acompanhem mais um pouquinho aqui e até a próxima!